Parecia que o dia 8 de janeiro de 2023 se transformaria num daqueles marcos históricos, aqueles quando a gente consegue responder até o que estava fazendo na hora da tragédia, como nos ataques às Torres Gêmeas no remoto 11 de setembro de 2001, ou naquele 1º de maio de 1994, em que Ayrton Senna morreu. Eu, por exemplo, estava jogando videogame com meu filho. Aí me ligaram dizendo que estava havendo um golpe de Estado em Brasília. Eu interrompi o jogo, liguei a televisão, vi 10 segundos da confusão toda e pensei ou falei em voz alta, já não lembro mais. Isso daí não é golpe de Estado nem aqui nem na China. Mas de cara eu percebi que a confusão seria assim usada como pretexto para se aumentar a perseguição à direita. 2 meses mais tarde, ainda tem gente presa por causa do evento, que eu tentei apelidar de Capitólio Tupiniquim, mas não pegou muito não. 2 meses mais tarde, ainda tem gente dizendo que foi sim uma tentativa de golpe de Estado. 2 meses se passaram e agora o governo faz de tudo para impedir uma CPI de investigar o que de fato aconteceu naquela tarde, lá em Brasília. É a velha tática da imposição da verdade, oficial e arrogante. Uma verdade geralmente mentirosa e que só corrompe ainda mais isso que insistimos em chamar de democracia, mesmo não sendo. Agora eu vou mostrar um recorte do site O Antagonista. Dá só uma olhadinha. Planalto ameaça não pagar emendas a quem assinou o CPI do 8 de janeiro. Isso é grave, muito grave, muitíssimo mais grave do que aquele rolo lá das joias sauditas. Aliás, tem deputado que não quer a CPI do 8 de janeiro, mas quer a CPI das joias, para você ter uma ideia do nível dessa gente. Mas é tal coisa, né? A esquerda tem esse poder maligno de corromper o senso de proporção das pessoas. A esquerda cria narrativas e falsas equivalências porque sabe que as pessoas estão dispostas a aceitar praticamente tudo para não serem vistas como pessoas más, como cúmplices de uma estupidez, como o que aconteceu no 8 de janeiro. Mas voltando ao que diz o site O Antagonista, é grave, é muito grave que um presidente esteja usando dinheiro de emendas para abafar uma CPI dessas. Mas eu, um cronista de província, falando é uma coisa. Talvez vocês prefiram ouvir o que um deputado federal e procurador tem a dizer sobre isso. Lula está usando o seu dinheiro para chantagear deputados e senadores que assinaram a CPMI do dia 8 de janeiro. É isso mesmo. Segundo essa reportagem, Lula está oferecendo muito dinheiro em emendas parlamentares para os deputados que aceitarem retirar seu nome do requerimento da CPMI que busca apurar os lamentáveis atos de 8 de janeiro. Por que tanto medo desta CPI, Lula? Você deve ter reparado que o deputado fala CPMI, e ele está certo. É uma comissão mista composta por deputados e senadores. Mas eu vou continuar falando CPI aqui só para simplificar. De volta ao tema, esse Lula que o deputado descreve é o Lula do mensalão, sem tirar nem pôr. É o Lula sendo um político maquiavélico, colocando os interesses do partido acima dos interesses do país. Colocando os interesses dele próprio, Lula, acima da busca pela verdade. Usando dinheiro público, o meu, o seu, o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, para chantagear deputados e assim conseguir melar os planos de instalação de uma CPI para esclarecer. Afinal, quem foi que apoiou e financiou aqueles que o PT e a imprensa correram para chamar de terroristas? Você não quer saber? Eu quero. Num país decente, todo mundo deveria saber o que aconteceu naquele dia e a opinião pública deveria estar clamando por uma CPI. Nem que fosse para depois de muita investigação, muitos depoimentos, muito papo furado, muito circo, aquela coisa toda de CPI, se chegar à conclusão de que tudo foi culpa dos revolucionários de Bengala mesmo. Se for isso, ótimo, maravilha, que se puna. Mas e se uma investigação circense dessas acabar descobrindo que, opa, ali tinha o dedo da esquerda, de infiltrados, talvez até de alguma autoridade negligente que viu vantagem política na baderna? Ótimo também, que se puna. Uma CPI é necessária porque num outro contexto, num país onde as instituições não perderam ainda a credibilidade,
a gente simplesmente acreditaria no que nos dizem hoje Alexandre de Moraes, o ministro da Justiça e a polícia. Mas no Brasil das instituições aparelhadas, não. Aqui e agora a gente desconfia. Lula e o PT estão com medo. Alexandre de Moraes e Flávio Dino estão com medo da verdade. Veja aqui, por exemplo, como Reinaldo Azevedo, convertido de vez ao petismo mais caricato, precisa se contorcer todo para defender o governo e para argumentar que menos transparência é mais transparência. Parece 1984 mesmo. E obedecendo, diga-se, aos rigores legais. Eu escrevi também. Não, tira, porque eu já vi esse vídeo e ele vai passar 5 minutos dando voltas e mais voltas para justificar o injustificável, para dizer que são criminosos querendo investigar o crime, o que é uma falácia, um sofisma de quinta categoria. Esse é o Reinaldo Azevedo convertido ao petismo, hesitante, cheio de autorreferente, evidentemente incomodado, impaciente, apontando o dedo, condenando previamente e fingindo não entender conceitos que deveriam ser simples para um analista político, como imunidade parlamentar e o direito do legislativo de investigar, fingindo que não há ilegalidades na atuação do Supremo. Enfim, fingindo tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente, para usar aí os versos de Fernando Pessoa. A dor, neste caso, de ter mudado de lado, de ter virado petista e de ter errado na escolha. Reinaldo Azevedo tenta invernizar a história com seu discurso legalista, que não engana mais ninguém, ou pelo menos não deveria enganar. Ele só ignora que a versão do próprio Lula era diferente quando, ainda em janeiro, apenas 10 dias depois dos atos golpistas, ele já pressentia que tinha algo de estranho no ar e que por isso era melhor abafar, abafa, essa coisa aí de CPI. Uma comissão de inquérito, ou seja, ela pode não ajudar e ela pode criar uma confusão tremenda. Sabe, nós não precisamos disso agora. E já que estamos falando de versões antigas desse camaleão moral, dá uma olhada nesse Lula de 1900 e lá vai bolinha, de quando o PT era oposição e defendia as CPIs, quaisquer CPIs, só pelo poder que elas tinham de atrapalhar o governo. Eu sou favorável à CPI, Serginho, porque a CPI é um instrumento institucional, portanto legal, para você apurar falcatruas. Mas é isso mesmo que a gente quer, Lula, que seja apurada aquela falcatrua lá. Randolfo Rodrigues, o mini senador da tropa de choque de Lula, que nem coragem para se filiar ao PT do seu coração tem, é outro que está com medo de que a narrativa esquerdista fuja ao controle, de que a mentira que eles tentam transformar em verdade por meio da repetição incansável de golpe, venha à tona e se transforme em mais uma fratura exposta nesse governo fraco e com cada vez menos legitimidade. Diz aí, mini senador. Imagine em abril de 2021, ou aliás, em março, fevereiro de 2021, no âmbito da mobilização para instalarmos a CPI da Covid, se quem estivesse pedindo a CPI naquele momento fosse o senhor Eduardo Pazuello, ou fosse a senhora Cloroquina, que disseminou cloroquina lá em Manaus, ou fosse algum dos atores negacionistas daquele período. Mas que argumento mais mequetrefe, hein? Bom, pelo menos a gente vê que a turma tá com o discurso bem combinadinho, porque esse argumento aí é o mesmíssimo de quem? Reinaldo Azevedo. A coincidência nefasta dessa história toda é que Lula e os seus parças agora se viram nos 30 para impedir a instauração de uma CPI para investigar o 8 de janeiro, bem quando dos Estados Unidos nos chegam essas imagens aí. Surveillance video, it is very clear what happened once he got inside. Virtually every moment of his time inside the Capitol was caught. Essas são imagens daquele viking ou xamã, sei lá como chamar, que virou símbolo da invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. São imagens que dão a entender que naquele dia, também retratado como um ataque à democracia norte-americana, também houve algo de muito estranho. E olha que, por prudência,
eu tô pensando mais em negligência do que em armação. Lula tem motivos para estar com medo. Afinal, para se eleger, ele se cercou dos piores nomes da política nacional. Gente como Renan Calheiros e o próprio Randolph Rodrigues, cujos escrúpulos, ou melhor, a falta deles, ficou bem clara naquela palhaçada que foi a CPI da Covid. Gente como o ambicioso e, sejamos sinceros, tosco Flávio Dino, sem falar no despótico Alexandre de Moraes. Gente que, em tese, estaria disposta a tudo e qualquer coisa para ver triunfar a narrativa de que a democracia brasileira corria perigo, de que havia um golpe de Estado em curso e de que eles foram os heróis que evitaram essa tragédia. O detalhe é que uma CPI pode revelar a farsa e mandar para as devidas masmorras uns tantos aloprados bobos da corte. No meu texto de hoje para a Gazeta do Povo, eu faço uma defesa improvável do mesmo Reinaldo Azevedo que eu mencionei no vídeo de hoje. Ficou curioso? Então leia, lembrando que os meus textos são exclusivos para os assinantes. Para assinar a Gazeta do Povo, clique no link da descrição ou do primeiro comentário. Como chegamos à marca de 1 milhão de inscritos aqui no canal, continuamos com a promoção comemorativa. 6 meses de assinatura por menos de R$10 por mês. E não se esqueça de dar o seu like, de comentar e de se inscrever no canal. Mostre que não somos uma minoria indignada, não. Mostre que somos muitos. Até amanhã. Porque a Gazeta do Povo precisa ser o seu jornal, quem assina a Gazeta acompanha as principais notícias com um jornalismo apoiado em valores claros, como a defesa da livre expressão e de políticas que tiram o peso do Estado de cima de quem faz o mercado girar. No caso, você. Só a Gazeta traz reportagens e análises que refletem de verdade essas convicções, seja quando analisamos a política ou falamos de inovação na economia. Assine a Gazeta e faça parte de uma comunidade que quer mais do Brasil.